Bem-vindos de volta, amante da lore do Warhammer Fantasy. Agora nós vamos dar uma paradinha com o futuro e vamos voltar para a fantasia com eles, o Daw'Izar. O Daw'Izar, também conhecido como os Anões do Caos, Daw'Izar seria na língua deles. Eles são a expedição dos anões que se perdeu a leste durante a primeira grande influxo de caos no mundo, quando o portão dos antigos do norte quebrou e o caos entrou, causando uma magia de mutação e doença nos seres vivos. Eles foram que se perderam muito longe da sua terra natal e não conseguiram voltar. Então vamos para o começo de tudo. Essa expedição, os ancestrais dos antigos, seus deuses ancestrais, mostraram para eles terras muito férteis, ricas em minério e seguras, que seriam as montanhas do fim do mundo, e lá muitos dos anões ficaram bem felizes e construíram seus grandes houses, suas caracs. Mas alguns anões não estavam contentes por apenas aquelas riquezas e achavam que tinha mais coisa no mundo do que só aquelas montanhas. E eles decidiram se aventurar, tanto ao norte quanto ao leste. A expedição que foi para o norte, provavelmente todo mundo morreu. Aliás, não é bem leste, é nordeste, seria um pouco mais para cima. Mas eles chegaram próximo das montanhas de Morn, quando a primeira grande invasão do caos, o cataclisma do caos, aconteceu. E o ar, assim, o céu se tornou escuro, o ar começou a se tornar pesado, as criaturas começaram a se mutar, incluindo os anões. Os anões têm uma resistência inata à magia, mas era tanta magia caótica fluindo daqueles ventos da magia que começou a causar mutações, algumas até letais a pessoa que era mutada, a pessoa não, anão no caso, e outras elas eram, eu não vou dizer bem estável, mas não matava o usuário. A criança podia nascer com 4 patas, com o corpo de um animal, em vez da parte de baixo e a parte de cima normal. Ela não morria, mas ela nascia uma mutação. E com mais e mais bebês nascendo com anormalidades, os adultos morrendo, os seus números iam reduzindo cada vez mais. E não tinha como voltar, porque era muito perigoso. E eles não tinham, porque agora nessa expedição, eles não houve tempo para construir fortalezas e locais profundos para se esconder dessa influência do caos, como os seus irmãos que ficaram nas montanhas do fim do mundo. Então, o que fazer? Eles pediram ajuda aos deuses ancestrais, mas nenhum escutou. E cada vez mais a fome, a morte, aquelas mutações assolavam os números dessa expedição. Aí até que eles pediram para qualquer coisa ajudar eles, não só os seus deuses, qualquer coisa que estivesse escutando. E quando tu pede com alto influxo de magia no mundo, é bem provável que alguma coisa realmente escute. E quem escutou? Hashut. Hashut. Existem várias teorias sobre o que é Hashut. Alguns dizem que Hashut é um aspecto de Khorne, deus da guerra, da violência e do sangue. Difícil, porque ele é diferente. Alguns acham que ele não é um aspecto, mas sim um deus criado de um vulcão. Por causa dessa influência do imaterial no mundo, ela deu vida ao vulcão e esse deus conversou com esses Daw'Izar. Eu não consigo não chamar eles Daw'Izar, eu acho um nome muito bonito. Ou outros acham que ele era uma divindade menor do imaterial e que os outros deuses o expulsaram. Independente de qual origem ou o que criou ele, durante esse influxo de caos no mundo, nos céus, em cima daquela expedição, nas suas tendas, eles olharam as nuvens se formando e ficando escuras como fuligem e começando a rodar num padrão, até que dos céus desceu um touro vermelho com asas escuras e incandescentes. E esse touro era Hashut.
E Rashut propôs para eles um acordo. Qual é esse acordo? Rashut demandava eterna servidão. As almas deles iam ser de Rashut e a vida inteira ia ser para a graça de Rashut. E o Rashut daria a eles a localização de um lugar seguro, onde eles construiriam uma torre muito alta e lá em cima, no topo da torre, deveria ter o templo, a glória de Rashut. Olha, os anões naquele momento, sem ter nada a perder, porque eles iam acabar morrendo todos mesmo, aceitaram o acordo. E naquele momento eles foram tocados pelo caos. As suas barbas, antes lustrosas e de vários tipos e formatos, ficaram escuras como carvão. Os seus dentes de baixo começaram a crescer e viraram presas. E todos os anões do caos perderam aquela resistência inata à magia que eles tinham. Na verdade, alguns deles nascem com o presente dos deuses do caos, que é a magia. E você acha isso só coisas ruins? Calma, porque Rashut também se cumpriu sua palavra e levou eles mesmo para a Terra Prometida. E lá, entre as montanhas de Morn e as Darklands, existia uma cratera. Nessa cratera, eles construíram a torre de Zarnagrund. Zarnagrund é meio que um plágiozinho. Plágio não vou falar plágio, tá errado, não é plágio. É uma inspiração pesada do Senhor dos Anéis, a Torre de Mordor aqui. E lá em cima é o olho do Deus deles. Mas mesmo assim, forte inspirações. Eles iriam construir essa torre, mas primeiro eles iriam morrer de fome se deixasse. Nessa região existiam várias tribos de pele verde que agora estavam enfraquecidas por causa dessas influências do caos, as criaturas monstruosas e tudo mais. Então os anões do caos utilizaram esses pele verde como comida e para utilizar como mão de obra escrava. Então eles começaram a escravizar os pele verde, agora dispersos e desesperados. Eles botaram eles em correntes e escravizavam um a um nas novas minas na base daquela cratera. E essas minas eram ricas em tudo que os anões precisavam, porque foi provido por aquele deus do vulcão. Então tinha ouro, tinha metais, tinha petróleo, tudo que era útil para eles para alimentar as forjas e fazer sua máquina de guerra crescer, o deus deles realizou. Além de que ele estabilizou aquelas mutações, as mutações pararam de acontecer e a natalidade deles começou a aumentar muito. Para um anão, eles se reproduzem muito mais rápido que os anões normais. E não só isso, aquelas crianças que nasciam mutadas, ele permitiu a elas, porque elas são uma representação dele, porque eles são basicamente um touro. A Bull Centaur é porque a parte de baixo é de touro, e eles nascem geralmente com chifres também. Esses seriam os escolhidos de Rashut, e ele permitiu que esses Bull Centaur, que até então eram inférteis, terem filhos, terem tanto homens e mulheres. E isso permitiu que eles começassem a se procriar. Então, além dos Chaosdorf, dos Anões do Caos, temos também os Bull Centaur, os centauros touro. E assim, essas duas civilizações vivem juntos, elas são a mesma coisa, só que os Bull Centaur são agora uma mutação estável. A gente chama mutação estável quando ela consegue se reproduzir. E agora, com tudo dando certo para eles, eles decidiram, até porque quando alguém é influenciado pelo caos, algumas mudanças acontecem na tua cabeça.
Para os anões do caos é a ganância, é a vontade de sempre querer mais, de nunca estar contente, nunca estar feliz. Eles sempre querem aumentar o seu poder, eles sempre querem mostrar que eles são mais fortes e poderosos que o outro e sempre mais ricos e melhor que o outro. É uma inveja, uma ganância, uma coisa muito ruim que fica dentro deles o tempo todo. E eles então foram comandados inicialmente pelos líderes militares daquelas expedições que expandiram a sua civilização, atacando cada vez mais os Pele Verde das Badlands. O problema... e alguns ogros também, mas os ogros ainda não tinham feito a migração, então não tinha tantos nessa região. O problema de atacar um Pele Verde é que ele vai contar para outros Pele Verde que ali tem uma briga legal. E os Pele Verde vão procurar a briga legal. Quando é uma, duas, três tribos, tranquilo. Quando é todas as malditas tribos da Badland, é muito Pele Verde para enfrentar. E foi isso que eles descobriram do jeito difícil. Inicialmente eles foram vitoriosos e levaram para sua capital vários escravos Pele Verde, além de comida, né? Porque eles matavam e comiam. E só que agora, como eles foram sendo aos poucos vencidos pelo atrito, e até que os Pele Verde cortaram a sua rota de fuga, e o exército principal deles foi derrotado. E agora uma onda de Pele Verde veio para cima da capital deles. Eles se fecharam as portas das suas fortalezas e os monges de Rashut falaram: olha, o correto é a gente se defender e nós vamos se defender. E eles ficaram lá dentro. E os orcs esperaram a luta, mas a luta não veio. Então eles ficaram com o saco cheio e decidiram voltar para Badland para enfrentar alguém que realmente lutasse. Porque o orc está sempre procurando um conflito, como eu falei já na biologia dos Pele Verde, eles precisam de luta, de adrenalina para crescer, e pela natureza eles ficam entediados rápido. Então eles cercaram a cidade, mas como não tinha um conflito, uma coisa para animar eles, os anões não atacavam, eles simplesmente decidiram ir embora. Então foi a opinião certa desses monges do Rashut. E agora veio o segundo reinado, que seria os monges tomando o poder. E desses monges, monges no caso também seriam os magos, quem é tocado por Rashut, que tem o poder e habilidade mágica. Que é estranho falar um anão com magia, mas eles têm. E um deles, Zargon, eu só vi isso numa fonte, mas essa fonte é a que eu mais utilizo, então acho que ela é a correta. Ele uniu os locais agora um pouco separados dos Anões do Caos por causa desse conflito com os Pele Verde, e ele reestruturou a sociedade. No topo dela, Rashut, né? O templo de Rashut lá em cima, toda glória para Rashut ali. Depois embaixo, a casa dele, né? Porque, óbvio, né? Ele tem que morar na cobertura, acho que é para compensar alguma coisa, não sei. Embaixo dele tem os monges e os magos, no caso, que são a nata da sociedade para os Anões do Caos. Embaixo deles viviam os Bull Centaur. Os Bull Centaur, eles ficaram fielmente, assim, uma dádiva de honra com ele por causa disso. Porque ele considerava eles uma impersonificação do Deus, e aí eles adoravam ele, achavam ele como o Messias deles. E agora ele adquiriu então um aliado poderoso, porque o poder no mundo dos Chaos Dwarfs é bem variável, assim, alguém pode te trair se tu parecer fácil, se tu só consegue manter o poder se tu tiver alguma coisa que ameace ou bote força nos outros para que eles fiquem quietos e a ganância deles seja menor que o seu medo. E beleza, e eu acho que eu não citei antes, então eu vou falar agora. Rashut, o presente dele, da magia, tem uma cordinha amarrada, um porém. O que é? Tu ganha o poder de habilidades mágicas incríveis, coisas como aprisionar demônios em armas e fazer armas demoníacas. Tu consegue botar em uma arma um espírito que tu identifica onde é que ele está.
tu consegue fazer fogo cair do céu, é principalmente ofensiva, assim, a magia dele é para causar dano, mas em troca desse poder, o teu corpo e a tua vitalidade vão sendo lentamente consumidos. E geralmente em 1 ou no máximo 2 séculos, que para um anão seria um ser humano a 60 anos nesse universo, o teu corpo vai se transformar em pedra. Tu vai virar uma pedra. E isso acontece aos poucos. Começa com os pés, as mãos, e até que o teu corpo inteiro vira pedra. Tem um momento que só a tua cabeça vai estar móvel e tu vai ver o teu corpo inteiro ser uma pedra. Nesse momento, geralmente, os anões do caos, eles sacrificam esse numa fornalha ou coisa assim. Mas, porque infelizmente é a única utilidade deles para a sociedade dos anões nesse momento. Eles são bem cruéis. E ele passou a maior parte da sua vida, depois de reestruturar a sociedade e consolidar o seu poder, tentando curar essa maldição. E como ele se isolou dos outros, porque ele ficou obcecado em tentar curar isso, porque senão a vida dele estava em risco, né? E ao redor, ali próximo da civilização dos Anões do Caos, começou a se criar, depois que Nagash morreu, um reino de mortos-vivos, os Ghoul. E ali eles começaram a atacar as minas e as carroças de comércio dos Anões do Caos. E aí eles começaram a pedir para o rei faça alguma coisa. E aí ele teve que sair do isolamento dele, porque realmente tinha muita gente incomodada com isso, e reuniu os exércitos para atacar os mortos-vivos. Só que fazia quase um século que ele não saía mais da sua pesquisa para a cura da petrificação. Então, o que ele fez? Ele não sabia mais o que estava acontecendo no mundo moderno. E o reinado dos Ghouls, ele subestimou muito eles. Eles tinham fortificações, muralhas, e os soldados dos Anões do Caos, eles têm armas demoníacas poderosíssimas, armaduras que são metal e magia juntas, que fazem elas serem mais fortes que o normal. Mas ele desconhecia o inimigo que ele estava enfrentando e ele não tinha habilidades para destruir aquelas muralhas. Eles não tinham nunca desenvolvido armas de guerra e artilharia como os outros anões que a gente já falou antes. Então eles acabaram perdendo e perdendo para os mortos-vivos, que foi uma humilhação. E isso fez com que o poder dos Argon, porque na sociedade deles, tu parecer poderoso é mais importante às vezes do que tu ser poderoso. E isso fez com que todos aqueles leais a ele começassem a pensar 2 vezes, que talvez ele não era o líder certo. E houve várias rebeliões e movimentos separatistas, e a própria guarda real dele matou ele no final. E depois disso, os monges, que ainda eram o ápice da sociedade, decidiram se reunir e fazer um conselho. Não é mais uma pessoa que governa, é um conselho dos magos mais poderosos, dos que representam a vontade de Hashut. E eles modernizaram o exército. E isso para um anão normal, assim, o anão das montanhas do fim do mundo, é um absurdo. Assim, se tu perguntar para alguém da Guilda dos Engenheiros, ele vai dizer que isso aqui é heresia tecnológica muito antes do seu tempo. Porque eles começaram a inventar várias armas de pólvora negra, como o Blunderbuss, que seria várias pelotas de metal com bastante pólvora negra atrás. Então ela espalha, tipo uma cartucheira, assim, uma espalhadeira, mas é uma bolota que é quase uma bala de canhão, assim, é bem grande. E isso causa bastante dano a curtas distâncias. Além de várias peças de artilharia e como eles têm a possibilidade de aprisionar almas dos demônios, eles criaram máquinas demoníacas. Eu vou falar um pouco mais delas. Durante esse tempo também que o Zargon morreu,
os Pele Verde se rebelaram, e isso fez com que os Hobgoblin ficaram do lado dos Anões do Caos, então eles foram valorizados. Então hoje eles lutam também do lado dos Anões do Caos, mas sempre com umas armas bem inferior, mas acho que eu não coloquei o quão inferior elas são comparado a que eles usam. É apenas uma lança de madeira, no máximo com uma pontinha de metal, e um escudo de madeira. Eles não vão equipar bem os goblins. Se eles tiverem roupas de couro, é muito ainda, porque eles não confiam nos Pele Verde, aliás, não confiam nem em si mesmo. E os Bull Centaur, eles foram quase que dizimados nessa guerra civil, porque eles eram fanáticos no caso, o Messias deles ali. Mas eles foram perdoados depois da guerra, porque eles ficaram do lado contrário do vencedor, e hoje eles voltaram a se reproduzir, porque eles se reproduzem muito rápido, então eles fazem parte da cavalaria pesada dos Dao-Izá. E as máquinas demoníacas, o que é isso? É um ritual que os magos com o poder ali do Hashut faz, que é colocar um espírito de uma criatura do imaterial em uma carcaça de metal. Pode ser um canhão, pode ser um golem, pode ser uma armadura, mas geralmente é uma mistura de engenharia alimentada pelo poder caótico da magia. Isso cria monstruosidades dificílimas de matar e muito poderosas na parte da destruição. Então, a única coisa que impede os Dao-Izá de dominar o mundo é porque o número deles é muito pequeno, e sempre que eles se expandem e eles acabam perdendo por atrito, porque se eles matarem 500 goblins e orcs, mais 3 deles morrerem, esses 3 que morreram vão levar uns 80, 100 anos para voltar, para te retreinar um próximo. Já os goblins, 500 deles que tu matou, vão se reproduzir em 40 mil, porque eles vão nascer em todo lado no chão, onde espalhou os esporos daqueles mortos. Então os próprios que tu matou vão voltar já adultos. Isso faz bem difícil para eles se expandir contra as facções mais numerosas. E como eles não confiam em ninguém, eles não têm muitos aliados. Aliás, alguns aliados deles são os ogros, porque os ogros não se importam em vender escravos, o Globnar, que é os Pele Verde que trabalham para eles, e mais um monte de Pele Verde que eles capturam em batalha, os seres humanos, ou o que seja, ou coisas que eles roubam da Rota da Seda de Cathay, e eles enviam para os Dao-Izá em troca de ouro e de armas poderosas. Tem uma tribo de ogros mesmo que adora as armaduras que eles fazem, porque elas são muito resistentes. E tá aí uma imagem para os teus pesadelos. Um ogro com armadura caótica. Boa sorte. E você pode também se perguntar, e os outros anões? Eles já voltaram a se encontrar? O que um acha do outro? Eles acham que, os anões do caos acham que os anões normais são errados, traidores e hereges. Os anões normais acham que os anões do caos são errados, traidores e hereges. Assim, até botei aqui duas citações para te entender o que um pensa do outro. Um anão do caos, um soldado do anão do caos. Onde estava Grinir quando nossos soldados estavam morrendo? Onde estava Valeia quando as nossas crianças ficaram doentes? Nós pedimos ajuda nas cavernas profundas e foi o Grunir que respondeu? Não, foi Hashut. Hashut veio no nosso momento de necessidade. E quem é o verdadeiro traidor, então? O nosso povo que nos abandonou para a loucura e a morte, ou nós que procuramos sobreviver contra as forças do caos? Um dia vai haver um juízo final, e os filhos do pai da escuridão vão ser os que vão vencer, não aqueles fracos filhos de patéticos deuses ancestrais. Tá aí um grande que tu tem que anotar no livro, hein? Esse aí tu tem que anotar. E agora os anões, falando dos anões do caos. Os anões do caos são uma grande vergonha para o nosso povo. Os sinais estavam lá o tempo todo e nós os ignoramos. Porque nós achamos que todos nós somos filhos de Grune, né?
É a nossa cegueira nos levou à criação de uma abominação no oeste, no leste, desculpa. E um dia vai ser melhor para nós acabar com ela. Então eles se odeiam. É bem comum para um anão do caos atacar um anão normal e um anão normal atacar um anão do caos no momento que eles se veem. Eles nem conversam, é direto para a luta. E hoje, no Velho Mundo, eles estão lentamente tentando expandir o seu império. Eles aprenderam a lição nas duas vezes, que eles não têm força para se expandir rapidamente. Apesar de que seu exército é bem completo, não no caso da GW, porque ela nunca terminou o exército deles. Assim, os Anões do Caos foram meio que esquecidos e abandonados. Os antigos, eles tinham um esquema meio que mesopotâmico, assim, os chapéus também bem legais, era uma inspiração da Babilônia e tal. Os novos agora já são mais um Space Marine pequeno. Então, eles nunca tiveram assim um exército bem certinho e as regras bem definidas. Tinha numas edições bem antigas algumas unidades, mas nunca muito completos. Então, eles eram uma subespécie dos anões. Por isso que até hoje tu não vai ver muitos jogos ou referências sobre eles. Mas é isso. Mas no Velho Mundo, eles vivem ali próximos dos ogros, eles comercializam principalmente com os ogros, a maioria do mundo odeia eles, eles usam os Hobgoblins, quer dizer que são os goblins que traíram os Pele Verde, como seus mercenários e mestres de escravos, e eles vivem alimentando as forjas com o suor, com o sangue e com as almas dos seus escravos, fazendo armas demoníacas e armaduras superpoderosas e monstruosidades do caos. Então é isso, vejo vocês na próxima. Cuidado quando você ficar perto de um vulcão e se tudo der errado, chame por Rachute. Mas ele provavelmente não vai responder e você vai queimar. Tudo de bom, até a próxima.